Olá, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para compartilhar com você o terceiro vídeo da série Como Falar Inglês em 8 Semanas. E como eu prometi para você, hoje eu vou ensinar a você falar inglês usando filmes de Hollywood e músicas em inglês. Bem, uma coisa que é importante que você saiba é que eu não sou professor de inglês. Então, eu vou ensinar a você como eu aprendi. O que eu tenho visto é que a maioria dos professores de inglês não ensinam como eles aprenderam. Por quê? Um professor de inglês que eu vejo que dá aula na internet, ele nasceu nos Estados Unidos. Dois outros professores que eu vejo que dão aula na internet, eles moraram fora. O dono de uma escola de inglês, ele morou um ano, quando a escola de inglês dele já tinha 10, 12 anos, então ele mais do que teve tempo para aprender a falar inglês, mas ele foi resolver o problema de falar inglês morando um ano fora do Brasil. E eu quero chegar ao Rodrigo Santoro. Como o Rodrigo Santoro e eu aprendemos a falar inglês? Nós temos uma coisa em comum e você já deve ter percebido que não é a beleza, né? Não, é o jeito que nós aprendemos a falar inglês. O Rodrigo Santoro, ele foi para Hollywood e ele tinha que fazer o papel em um filme lá de Hollywood. E ele recebeu o script dele e ele teve que decorar aquele script, porque é assim que os atores fazem. Quando ele terminou de decorar aquele script, adivinha, a mágica aconteceu. Ele estava falando inglês para atuar naquele filme de Hollywood. Essa é a mágica, é assim que você deveria aprender a falar inglês. É assim que eu vou ensinar você a falar inglês. Para que você tenha uma ideia, mais de 39 mil dos nossos alunos passaram por filmes de Hollywood dentro do nosso portal. Então, filmes de Hollywood e mais a tecnologia é onde a mágica acontece na nossa área Premium. Mas a gente vai falar disso depois. Agora o que eu preciso é que você pegue papel e caneta para anotar os 7 passos que você vai executar, os 7 passos que você precisa dar para falar inglês usando filmes de Hollywood. Pronto? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o seu filme de Hollywood. E no processo de você escolher o seu filme de Hollywood, vamos evitar algumas coisas. Filmes de época, filmes com linguagem ultrapassada, filmes de áreas específicas como beisebol, que o vocabulário então é muito técnico, muito específico para aquela área. E eu também vou recomendar que você não escolha comédias por uma razão. O humor é a última coisa que a gente vai aprender numa área da língua. Por isso que se você faz uma piada para criança, ela não entende, e se você faz uma piada para um estrangeiro, ele não entende. Porque às vezes a piada traz uma malícia ou alguma coisa que é da cultura da língua. Como às vezes a gente ainda não está, alguém faz uma piada agora com o Obama, a gente não está lá vivendo o dia a dia do Obama, a gente não vai achar graça da piada. Faz sentido aí? Então, o que você vai fazer é escolher um filme que traga um vocabulário, que traga uma história, que tragam situações do dia a dia, coisas que estão acontecendo com a gente aqui, coisas que estão acontecendo com eles lá no dia a dia de uma pessoa. Combinado? A próxima coisa é que você vai aprender então o vocabulário do dia a dia. É o vocabulário que eles estão usando. O grande desafio dos livros de inglês é que quando você olha para o livrinho de inglês, para aquele texto, lá está escrito de uma forma que as pessoas não falam. E a gente já falou disso no vídeo anterior. Mas os filmes de Hollywood vão trazer para você o inglês do dia a dia. Faz sentido aí para você? Uma vez que você escolheu, agora a próxima dica é que você vai transformar. Vamos imaginar que você escolheu um filme com o Brad Pitt, tá bem? Você vai transformar o Brad Pitt no seu escravo. Deixa eu explicar isso melhor. Se você chega e está tendo uma aula com um professor de inglês e você pede para ele repetir uma palavra que você quer entender melhor a pronúncia, ele repete uma vez, duas, na terceira vez, ou ele fica invocado ou você fica com vergonha de pedir para ele repetir. Agora, se você tem lá o seu filme com Brad Pitt, ele vira o seu escravo. Você pode pedir para ele repetir 1, 2, 3, ele não reclama. 5 vezes ele não reclama. 10 vezes ele não reclama até você entender. E aí está a mágica dos filmes de Hollywood. Bom, próximo passo, você vai separar, então, 3 minutos, uma cena de 3 minutos, tá bem? Para que você... E agora sim, nós vamos para o passo. Eu não estou contando como passo aqui escolher o filme, eu não estou contando como passo você separar os 3 minutos, tudo bem? A partir de agora, você começa a anotar então o primeiro passo. Você vai pegar esses primeiros 3 minutos e você vai assistir sem legenda. Passo 1, assistir esses 3 minutos sem legenda, se preocupando apenas com os aspectos visuais do filme, tudo bem? Passo número 2, você vai colocar com legenda em inglês
inglês e vai gravar. E você vai falar, mas Gilberto, não, gravar, falar é muito cedo. Vai gravar porque vai ser o seu marco zero. Guarda aí, vai ser o seu marco zero. Não se preocupe se saiu bom, se saiu ruim, nada. O fato aqui importante é você obedecer os 7 passos, combinado? Então gravou. Passo número 3, agora você vai assistir com legenda em português. Assistiu com legenda em português e agora você fez as associações que faltavam. Agora você já está entendendo todinho esses 3 minutos. Então agora vamos para o 4º passo. O 4º passo você vai ouvir, mais uma vez, com as legendas em inglês. Ok? Então agora viu as legendas em inglês. 5º passo, você vai anotar agora as palavras que você não reconhece. Então, se eu viu a legenda em inglês, anotou agora as palavras que você não reconhece e vai para o Google Tradutor e traduz para o português essas palavras que você não reconhece. Agora vem o 6º passo, que é a hora de transformar o Brad Pitt no seu escravo. Então, você fez esses 5 passos e agora você vai ouvir aquela cena. 1, 2, 3, 4, até que você entenda essa cena inteirinha. Estou entendendo tudo, estou entendendo tudo. Aliás, eu até vou te dar uma dica aqui, tá? Ela está nesse passo, eu vou te dar uma dica. Uma dessas vezes, fecha os olhos. Vai ouvindo e vai imaginando, porque você já viu várias vezes a cena, e você vai imaginando a cena passando diante dos seus olhos conforme você vai ouvindo a cena, ok? Terminou? Ok, já entendi tudo. Agora você vai para o 7º passo, que é gravar novamente. E aí faz uma coisa, compara aquela sua primeira gravação com essa sua segunda gravação. E eu comparo que essa segunda gravação saiu tão melhor que você tem que fazer uma coisa agora, celebrar. O Oscar vai para... Então você se deu o Oscar de presente, vai lá e de verdade, se deu os parabéns, comemora e vai para os próximos 3 minutos. Se você escolher um filme aí de 1 hora mais ou menos de duração, você tem umas 20 cenas para fazer isso. E agora é sua escolha, se você vai fazer isso em 6 meses ou se você vai fazer isso em 8 semanas, tudo bem? Então quanto mais rápido você fizer essas cenas, mais rápido você vai estar falando inglês, ok? Então, nesse ponto, algumas pessoas me perguntam o seguinte, mas Gilberto, me fala aí, como é que foi essa sua jornada para falar inglês? Como é que isso aconteceu para você? Então, deixa eu falar isso rapidamente para você. Tudo começou quando esse livro aqui, primeiro esse livro aqui, caiu nas minhas mãos, o livro Revolucionando o Aprendizado. É um livro que vendeu 10 milhões de cópias no mundo, mas no Brasil e em Portugal vendeu 1000 cópias. E se você acredita em deucidências, né? Uma dessas 1000 cópias caiu nas minhas mãos. E aqui, na página 293, deve estar aí na tela aparecendo para você, está escrito aqui, francês fluente em 8 semanas. Fala de um método que então estava ensinando as pessoas a falar francês em 8 semanas. Esse método foi auditado pelo governo francês e eles falaram que realmente esse método funcionava. Eu enlouqueci, quis trazer esse método para o Brasil, e o meu pensamento foi, se funciona para o francês, funciona também para o inglês. E aí, eu comecei a fazer a turma piloto aqui no Brasil em outubro de 1997. Em dezembro de 1997, eu estava falando inglês. E veja só, em abril, eu estava viajando para Londres para assinar o contrato com a Accelerated Learning, né, com o Dr. Colin Rose, que é o pioneiro e o fundador da Accelerated Learning no mundo, né? E eu estava... aqui tem um autógrafo do Dr. Colin Rose para mim, né? Para o Gilberto, falando para a gente fazer um século XXI diferentes e juntos, né? Então, essa foi a minha jornada para falar inglês. Foi assim que nós conhecemos esse método que estava revolucionando o mundo e agora está revolucionando o Brasil. E para que você tenha uma ideia, de 1997 para cá, mais de 39 mil pessoas já utilizaram e, claro, aprovaram o nosso método e estão falando inglês fluente porque usaram a nossa tecnologia. E eu quero falar que foram profissionais de várias áreas. Nós temos administradores, médicos, engenheiros, advogados, juízes, pilotos, comissários. E vamos falar de empresas como Rede Globo de televisão, Petrobras, Xerox, IBM, Shell,
Tan. E eu gosto de falar de um case que nem é nosso, é um case da Accelerated Learning da Inglaterra, onde eles formaram milhares e milhares de comissários de bordo e pilotos, cada um nas suas rotas, tá? Da United Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Tudo isso para dizer para você que aquilo que eu estou compartilhando com você, aquilo que eu estou dividindo com você aqui nessa série de vídeos, realmente funciona. E se você realmente estiver sério na sua decisão de falar inglês, quiser que eu pegue você pela mão e só largue da sua mão quando você estiver falando inglês, se você quiser ter acesso à mesma plataforma que 39.062 alunos tiveram acesso para falar inglês fluente de uma vez por todas, fique atento à sua caixa de e-mail, porque nos próximos dias eu vou enviar um e-mail para você e eu vou te mostrar como você pode ter uma oportunidade de ter acesso a uma das vagas da nossa próxima turma. Mas fique atento, porque, como você sabe, as vagas são limitadas. Nós não podemos ajudar o Brasil todo de uma vez a falar inglês, mas nós podemos ajudar você a falar inglês de uma vez por todas. Bem, e se você gostou daquilo que eu dividi com você nesse vídeo de hoje, deixe o seu comentário. Mas hoje eu quero um comentário especial. Eu quero que você me diga o que o inglês vai mudar na sua vida. E, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.